Santo, santo, santo Ele é. Digno é o Cordeiro que foi morto por amor à nossa vida. Para ser maiores, nós tomamos ao Senhor, agradecendo pelo que Ele fez pela nossa vida. Louve com entendimento, com amor, com todo o teu ser, com tudo aquilo que você tem no coração. Devemos ao Senhor com esse amor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
fazer é te louvar e te adorar, Senhor. Quão bom e quão agradável é nós estarmos na tua presença. A tua palavra nos diz como Daniel foi para aquela cova. Se ele estava nervoso, se ele estava ansioso, se ele estava com medo. A sua palavra diz que ele foi com o Senhor, que o leão estava lá. E na verdade eu creio, Senhor, que o leão fez companhia para ele a noite toda. O esquentou a noite foi o companheiro dele. E assim, Pai, eu quero ter o Senhor como meu amigo, como meu Pai, como meu companheiro. Em momentos de angústia, em momentos de dor, porque a tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio em tempos de angústia. Oh, aleluia, Senhor. Glórias nós te damos, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho e por mais uma noite, Senhor, nós iniciamos a semana no teu altar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Momento maravilhoso. Na igreja, no próximo domingo, nós te louvamos, Senhor Jesus, te demos graça, Pai, pela vida, Senhor Jesus, do teu servo, Pai. Oh, Pai querido, vai derramando, Senhor Jesus, uma unção excelente, Senhor, sobre a vida do teu servo, Pai. Que o teu Santo Espírito, Senhor, esteja usando, Senhor, a boca dele, Pai, para falar, Senhor Jesus, com a tua igreja, Pai. Oh, Deus vivo, Deus de misericórdia, nós colocamos a vida dele, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Que seja, Pai amado, a sua palavra, Senhor Jesus. Oh, Pai, dá, Senhor, pelo teu Santo Espírito, Senhor. Que venha alcançar, Senhor Jesus, toda a sua igreja, Pai. Oh Deus, eu coloco as nossas vidas também na tua presença, Senhor. Que tu venha, Senhor Jesus, tocar nos nossos corações, Pai. Para que a tua palavra entre, Senhor Jesus, nos nossos corações e prospere, Senhor. Para a honra, para a glória, Senhor, do teu santo nome. Deus vivo, Deus de poder. Assim, Pai amado, eu coloco, Senhor, o teu servo, Senhor, nas tuas mãos. E eu te peço, Deus, usa, Senhor. Usa poderosamente, Senhor. Para a honra, para a glória, Senhor Jesus, no teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Santa Ana, igreja, com a paz do Senhor. Amém. E recompor um pouquinho aqui. Dizer que só eu senti essa presença. Porque não foi só. Essa presença envolveu a igreja hoje. Deus tem algo para nós ainda nessa manhã. Que maravilhoso estar na casa do Senhor. Que maravilhoso
coisa, que privilégio que nós temos. Esse é um momento tão ímpar, tão especial. Quantos desejaram esse momento? Quantos? Nós temos o privilégio de estar aqui, adorando ao Senhor, o nosso Criador, o Deus que tem o domínio sobre todas as coisas, o Deus que tem a nossa vida nas mãos e tem um propósito com ela. Se esse momento nós pudermos sentir isso, imagina a glória do Senhor mesmo. Imagina a glória do Senhor, imagina como não será da eternidade. Imagina aquela presença, é só um corpo transformado mesmo para poder suportar. Porque esse corpo carnal aqui, só com esse momento já se derrete, já se emociona, e é maravilhoso. Amém? Quero convidar os irmãos para nós fazermos a leitura. Aliás, é só um versículo do capítulo 20 de Jeremias. Jeremias capítulo 20, versículo 12. Jeremias 20, 12. Estou voltando lá atrás, há 38 anos. Jeremias 20, 12. Jeremias capítulo 20, versículo 12. Tem umas traduções diferentes aí, que a palavra diz assim: tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo, tu que vê os rios e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te entreguei a minha causa. Tem outra tradução diferente? Pensamento e coração, ao invés de rios e coração, pensamento, mente e coração. Mas esse é o nosso Deus, que vê todas as coisas. Nós olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver um homem já cansado de tanto sofrer, de tanta luta, tanta perseguição, para Jeremias chegar nesse momento e dizer isso: tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que vê tudo, que vê os rins, que vê o coração, que conhece a mente, eu estou te entregando a minha causa, porque eu já não aguento mais. E ele estava exatamente no limite, porque quando nós olhamos aqui para baixo, nós vamos ver Jeremias não amaldiçoando o pai ou a mãe, mas amaldiçoando o dia que ele nasceu, de tão cansado que ele estava. Mas Jeremias foi preparado para isso, irmãos. No início do seu ministério, lá no capítulo 1, nós encontramos aqui o chamado de Jeremias. E eu quero ler com você, para nós nos inteirarmos desse assunto. Jeremias capítulo 1. E a palavra de Deus é tão maravilhosa, que nós encontramos aqui o chamado de Jeremias. E ele foi avisado. Ele não foi chamado para o ministério e foi pego de surpresa. Ele foi avisado. Deus o avisou quando chamou. E a palavra de Deus diz aqui no versículo de número 4 do capítulo 1 de Jeremias, diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te escolhi, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor meu Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que eu te der ou te mandar falar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo.
para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruires e arruinares, e para edificares e plantares. Este foi o chamado desse homem que, cansado, já ali no capítulo 20, tinha muita coisa para acontecer. Por quê? Jeremias, ele foi profeta em praticamente 4 reis. Ele foi profeta por 41 anos. Irmãos, 41 anos. Ele estava na metade aqui praticamente do capítulo. Já estava cansado de tanta perseguição. Fazer a vontade de Deus é fácil? Não, de jeito nenhum. Você estar na vontade de Deus é fácil? Não é. Falar o que Deus manda falar é fácil? Não é. Eu digo para vocês, quando eu estou lá embaixo, sabe, não subestimando vocês, mas olhando para meia dúzia de pessoas, gente, dá um frio na barriga, o coração pula, o coração treme. O dia que eu perder isso, o dia que eu perder isso daqui, eu vou subir cardal aqui em cima, porque, como eu disse, não subestimando, nós temos comunhão, nós nos conhecemos, mas a palavra de Deus não pode se brincar com ela. Tem que ter um temor quando se fala das coisas de Deus, e não é de qualquer maneira. E Jeremias tinha uma preocupação logo no seu início, quando Deus o chama, ele fala: eu sou uma criança, eu não sei falar. É esse que Deus escolhe. Você já conversou com alguém que sabe tudo? Você começa a falar, você não termina, porque a pessoa não deixa. A pessoa não deixa você concluir o assunto. E eu falo, quantas vezes eu começo um assunto sério na oficina, aonde quer que eu esteja, olha, eu vejo a pessoa entrando assim, de uma tal forma, eu falo, essa daí vai se matar sozinho. Para de falar, para, acabou o assunto, não tenho o que falar, ela sabe tudo. O que eu vou falar, eu não sei nada. Então, se ela sabe tudo, é sabidora, continua com a sua sabedoria. Porque a pior coisa que tem é você conversar com alguém que sabe tudo. A sua opinião, as suas palavras, o seu posicionamento, a sua visão é lixo. E quando Jeremias chega diante de Deus e ele fala: olha, eu sou uma criança, Deus disse para ele: não diga que você é uma criança, eu te escolhi, eu te nomeei, você vai ser esse daqui, ó. Eu ponho as minhas palavras na tua boca. Olha que dependência. Quando eu e você nós achamos que sabemos tudo, nós não sabemos nada. Nada. Mas quando nós temos essa dependência aqui, ó, eu ponho as minhas palavras na tua boca. Oh, aleluia! Eu ponho as minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reis, para arrancares e derrubares. Quantos reinos que não foi arrancado e derrubado através da vida de Jeremias? Quantos reis que não foram edificados? Por que Jeremias estava cansado aqui? Nesse capítulo 20, capítulo 19, Deus disse para ele no capítulo 19: pega uma botija de oleiro e sai no meio de Jerusalém, de Judá, e você vai falar tudo o que tem para falar, porque aquele povo estava numa condição terrível, os reis adorando outros deuses, a ponto de oferecer os seus próprios filhos em sacrifício. Sabe lá o que é isso? Que loucura que o homem chega para poder ter o domínio, para poder estar numa condição de domínio, buscando uma condição para poder dominar sobre todas as coisas, oferecer
os seus próprios filhos em sacrifício. E aquilo Deus nos agradou. Deus falou: por um acaso eu pedi isso? Eu não só pedi para vocês me obedecerem. E Deus foi usando a vida de Jeremias. E quando Jeremias chega aqui no versículo 8, o Senhor disse que colocaria aquela cidade como espanto, e a subiu. O que quer dizer isso? A pessoa ia passar e olhava. Quer dizer, meu, que condição que vocês ficaram. Esse assobio quer dizer isso, de espanto, de susto. Que condição vocês chegaram? Tudo por consequência do pecado. E quando Jeremias acabou de profetizar, que ele desceu junto com os sacerdotes, e o Senhor mandou ele ir, e o Senhor disse aqui no versículo 14: vindo Jeremias de Tofete, aonde o tinha enviado o Senhor a profetizar, pôs-se em pé no átrio da casa do Senhor e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ouve, trarei sobre esta cidade, sobre todas as suas vilas, todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a sua cerviz para não ouvir as minhas palavras. E aí ele quebrou aquela notícia. E logo no início do capítulo 20, nós vamos ver quem? Um sacerdote, presidente da casa do Senhor, chamado Passur. E a palavra de Deus diz que Passur, filho de Imen, o sacerdote que era presidente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizar essas coisas. Versículo 2: feriu Passur o profeta Jeremias e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, a qual está a entrada da casa do Senhor. Passur feriu Jeremias. De que forma? Não sei. Se bateu na sua cara, se bateu nele, de que forma o açoitou. Mas a Bíblia diz que tomou aquele homem e levou ele num cepo e amarrou ele. Quando você vai ver o que significa isso, era um tronco que estava ali, mas ele ficava de forma por 4 ou 5 amarras dobrado. Você imagina um camarada todo curvado, todo amarrado de uma forma dolorosa num cepo, e passou a noite toda naquele lugar. No outro dia tirou ele para colocar no prisão. Imagina a condição de Jeremias. E a palavra de Deus diz que este homem, que era um sacerdote, presidente da casa do Senhor, que com certeza oferecia os sacrifícios, intercedia pelo povo, que com certeza de ano em ano entrava no templo para oferecer a oferta, como era de costume na lei, pelo povo. E Jeremias olha para aquele homem, depois de livre daquelas cadeias do cepo, diz para ele que o nome dele seria mudado de Passur. Tem um nome bacana aqui: Magor Missabi. Magor Missabi. Alguém pode traduzir? Terror por todos os lados. Terror para si mesmo. Terror para si mesmo. Aquele homem que era conhecido como um homem de Deus, entre aspas, ouvindo o que Deus estava falando, repreendeu Jeremias e bateu nele e colocou ele preso nessa condição. Irmãos, por que eu estou contando tudo isso? Essa palavra, esse versículo, foi um versículo de uma experiência que eu tive há 38 anos atrás, logo no início da minha conversão. Nunca preguei essa palavra, nunca preguei esse versículo. Eu me bati
batizei dia 14 de dezembro de 1986. Março de 87, fui convidado para ir para o Peru, numa viagem missionária. Eu gostaria de ter trazido as fotos, mas essa mensagem foi mudada ontem, porque eu estava com uma outra mensagem. Não sou bom, só quero fazer o que Deus manda. Vocês entenderam? É ter uma mensagem para cada dia. Eu e você, nós temos essa condição. Quando você olha para números, toda manhã eles levantavam, a primeira coisa que eles faziam era a madeira para manter o fogo aceso. Irmãos, levanta de manhã, vai manter o fogo aceso, vai para a palavra, vai para a oração, pega o seu combustível. Ali Deus fala com você, sabe? Não sei de que forma, mas Deus fala. E através disso Deus pode trazer palavras, pode trazer mensagens que Deus trouxe para mim, que eu nunca preguei, que é uma mensagem particular para você, é você. Eu quero falar com você, essa mensagem é sua, para você, da mesma maneira que Deus falou comigo nesse versículo. Quando eu me converti, eu visitava algumas igrejas, junto com os irmãos do alfabeto bíblico. Todos sabem que eu era do alfabeto bíblico, até a Amanda já sabe disso. Hoje nós estávamos conversando de manhã, perguntou para mim quanto tempo que eu estou aqui na igreja. E uma hora eu quero dar o meu testemunho para ela, de como eu vim para cá, da minha conversão. E por isso que ela sabe. Irmãos, eu viajava com esses irmãos no alfabeto bíblico, eram os pastores, os obreiros, e eu já com esse chamado, e eu visitava o Espírito Santo do Pinhal junto com os irmãos aqui no interior de São Paulo. Quase sempre a gente estava lá, e ali tinha os irmãos, o pastor Benedito, e tinha o irmão Júlio, a irmã Cidinha, que era um casal que tinha um menininho de 2 anos chamado Daniel, e tinha a irmã Maria, uma irmã simplesinha, gente. A Nata me lembra muito ela, a irmã Maria parecia muito com a Nata. E esse irmão Júlio, numa noite, ele acordou. Vocês imaginam que experiência? Aquela mão, só a mão, escrevendo na parede, mulhendo. Vocês já viram algum outro texto bíblico que a mão escreveu na parede? A gente sabe, que coisa linda, glória a Deus. Mas aquela mensagem não foi terrível, Daniel, Daniel, E aquela mão escrevendo, mulhendo na parede. E ele sentou na cama e ficou escrito, mulhendo. Mulhendo. O que é mulhendo? É uma cidade do Peru. Foi ver o que é mulhendo. E o Senhor enviando eles para o Peru. E se prepararam. E nós vamos. Eles chegaram aqui em São Paulo, uma semana antes da viagem, disseram para mim, o Senhor está mostrando que você vai. Trabalhava no Banco Nacional, trabalhando, de que jeito eu vou? Então faz o seguinte, é Deus falando, eu vou pedir férias, eu vou tirar o passaporte. Vou pedir férias, melhorou? Tirar o passaporte. Fui no banco pedir férias. O meu chefe, na época, o Zóio, falou, pode sair. Quando você voltar, você assina as férias. E não cumpre agora. Fui tirar o passaporte e atestado de antecedentes. Em 2 dias, tirei tudo. 2 dias. É o Senhor. Amém. Arrumei minha mala. E vou embora. Foi o mês de março todinho. O mês de março. Passei em cada lugar. Irmãos, eu fico olhando para a palavra quando eu vejo Paulo
Quando eu vejo Paulo nas suas viagens missionárias, aqueles irmãos indo de lugar para lugar sendo recebidos, olha, que coisa maravilhosa. Como Deus trabalha, pessoas que você nunca viu na vida. Você estava naquela casa, irmão, tal lugar tem uma família assim, assim, passa lá. Já estava com o endereço, gente, era assim, ó, de lugar para lugar. Nós dormimos dentro de tempo. Não foi nem uma, nem duas vezes, não. Várias vezes naquela caminhada. Saímos daqui, paramos em Prudente, de Prudente em Campo Grande, de Campo Grande paramos em Rondonópolis. Rondonópolis nós dormimos dentro da Assembleia de Deus. Eu já estou falando de Mato Grosso. Passamos por Cuiabá, chegamos em Rondônia. Rondônia, passamos de Porto Velho, nós fomos dormir num lugar chamado Projeto Redenção. Eu tinha acabado de atravessar o Rio Madeira, comi uma carne, não uma comida, que aquilo me deu uma diarreia terrível. Terrível. Imagina você com diarreia na casa dos outros. Terrível. Quando nós chegamos na casa desse lugar chamado Projeto Redenção, chegamos à noite, e foi interessante que nós estávamos a caminho dessa cidadinha, irmãos. Eu estou falando de meio de mato, eu não estou falando de cidade, não, estou falando de estrada e mata. Para vocês verem que quando nós saímos de Rondônia para o Acre, foi mais de 800 quilômetros de estrada de terra. Nós ficamos em Chapuri, onde mataram o Chico Mendes, onde ele morava. Ficamos 2 dias na Assembleia de Deus. Lá eu tive a experiência do velho lá de Gideão. Cheguei na casa do pastor Peregrino, 25 anos, a esposa dele, uma Silvana. Ela era professora, e ele era pastor da igreja. Saía para visitar os irmãos, pegava uma bicicletinha, mais de 25 quilômetros de bicicleta. E aquela noite foi o primeiro lugar que eu comi o mousse de cupuaçu. Primeira vez foi lá. Tinha um pé de cupuaçu no quintal, umas coisas mais lindas. E eu, todo cuidadoso, lavei minha roupa, coloquei lá fora. Torci bem e coloquei lá fora para secar. Cheguei no outro dia, ela estava mais molhada do que quando eu coloquei, de tanto sereno que tinha naquela roupa. Por isso que eu queria trazer as fotos. Foi assim, vou trazer. Eu estou em cima de um caminhão toureiro, onde uma das toras, ela passa de mim assim, ó, muito alto. Tinha um pouco de cabelo ainda, passava um pouquinho mais o cabelo. O que impressiona não é a falta de cabelo ou o cabelo. O que impressiona é que os meus irmãos não memória, né? Ele vai contando com detalhe o pezinho do cupuaçu. Márcio, eu estou vivendo isso. Eu estou falando, eu estou vendo. Eu sei. Nós fomos com um Corcel 2 LTO. Nós somos em cinco mais uma bagagem dentro de um Corcelzinho 2. Queridão, aquilo não foi brincadeira, é viagem pela fé missionária. Eu quero trabalhar para ver o Senhor. É exatamente isso. Por que nós paramos para entrar na cidade de Chapuri? Fica 12 quilômetros afastado. Nós fomos puxados por esse caminhão toureiro. Porque o que aconteceu? Lá, a estrada de terra, ela forma uns facão desse tamanho. O que é isso? O caminhão passa e vai amassando do lado, certo? E vai ficando aquele alto. Os carros baixam, na hora que passa ali, então o Corcel 2 tinha isso. Ele tinha 2 mangueiras, uma mangueira que sai do tanque, vai alimenta o carburador, e tem uma outra mangueira de retorno. De vez em quando chega de gasolina, a mangueira de retorno estava jogando a gasolina fora. Aí tinha que entrar debaixo do carro para encaixar.
E numa dessas o câmbio já não engatava mais, de tanto ficar para lá e para cá, só engatava segunda e quarta. Chegou uma hora que parou. E aí nós fomos puxados por um caminhoneiro. É esse caminhão que eu estou em cima dele. Ele nos puxou até Chapuri, 12 quilômetros para dentro. A cidade de Chapuri fica na curva do Rio Acre. Os botos cor-de-rosa, a coisa mais linda brincando ali. A cidade toda, um vilarejo, calçado com tijolo. Está vendo de onde saiu um homem tão importante como Chico Mendes? Você nem imagina que lugar que é. Eu conheci. Percebe como Deus faz, a importância que teve esse Chico Mendes na luta pelas coisas sérias, onde homens querendo tomar terra, invadindo propriedade e indo contra o bem, contra as coisas boas. Por quê? Porque ele não queria que derrubasse as castanheiras com mais de 50 metros de altura, aquelas castanheiras que 6 homens não abraçam, coisa mais linda, maravilhoso. Mas os homens, dono da terra, que queria colocar o seu gado, ia colocar tudo para baixo. E quantas madeiras que não foram. E ele, por ir contra todas essas coisas, acabou morrendo. Perdeu a vida. Por amor a uma causa. Agora imagina por amor as coisas de Deus. E quando eu fiquei lá em Chapuri, nós tivemos ali um momento tão maravilhoso com aquele casal, aquela família. Então eu deitava lá na rede, dentro da casa deles. Não tinha celular. Levei a minha máquina fotográfica, levei vários filmes, e isso tudo foi registrado naquela incerteza de que se o filme queimasse, perdeu o registro. E nós fomos embora, irmãos, eu só estou resumindo. Porque em cada lugar que nós chegamos, nós somos recebidos de uma forma maravilhosa. Chegamos na beira do Rio Acre, a última cidade brasileira, divisa com Cobija, na Bolívia, divisa de rio, passava a ponte. Entramos em Cobija, ficamos na Assembleia de Deus alguns dias até poder subir. Saímos dali, andamos 40 quilômetros até pegar o barco para subir para Molino. Foram 3 noites e 2 dias por água. Sabe lá o que é isso? 3 dias e 2 noites, foi o contrário. 3 dias subindo o rio, 2 noites. Eu dormindo no barco, com risco de sucuri e uma série de coisas. Irmãos, nem pensava nisso. Nós, uma das noites, viajando no clarão da lua, não achava lugar para parar, porque não tinha, só mata. Encontramos uma canoa parada. Falamos, olha a gente aqui. Encostamos, vai ver um brasileiro chamado Luiz Gonzaga. Ele estava com um menino de 12 anos, morando numa casa alta. A casa construída alta, porque ali enchia de água. E esse irmão, esse senhor, um filho de 12 anos, a onça pegou a mulher dele dentro de casa. Sabe o que é isso? E nós ali, naquele lugar, e Deus guardando, e Deus livrando. E quantas coisas eu passei. Mas por que eu estou lendo esse versículo? Vamos voltar? 30 dias fiquei lá. A minha mãe ficou quase louca. Não tinha contato. Como que eu vou ligar? De que jeito? E não tinha notícia. Os irmãos passavam as notícias. Não tinha notícia. E a minha mãe, pelo amor de Deus, o Rubinho morreu por aí. O que ela falou? Então, mas eu estava mais ou menos igual o Daniel.
banheiro ali, Marinei. A gente brinca, mas é sério. Dormi na beira do rio, uma fome tremenda. Tinha uma latinha de leite moça. Colocava água e um ovo de cada vez para cozinhar. Imagina, quando eu acordava de manhã, estavam os rastros do jacaré. O jacaré tinha passado ali à noite. E não era um ou dois, não. Eram vários rastros. E nós ali, deitados no barco, dormindo ali. É mais ou menos igual o Daniel, quando eu estava ali hoje, ouvindo essa palavra, ouvindo esse último louvor. Gente, olha, eu pude imaginar, Daniel, aquela noite ele não passou frio. A gente, como você imagina, né? Daniel com certeza foi aquecido pelos leões. Daniel estava no meio, os leões deitaram do lado dele assim, ó, aquecendo ele, guardando ele. Ele fez parte daquele leão. Como que é? Manada não, leão é o quê? Olha, irmãos, vocês têm que estar melhor nessas coisas. Grupo. Melhorou. Grupo de gatinhos. Exatamente. Irmãos, para vocês verem que Alcatéia também é de leão, né? De leão também é Alcatéia? Eu não quis. Então tá bom. O bumbum não é. Alcatéia também, então muito bom. Porque eu não quis ser Alcatéia achando que era só de outro. Mas glória a Deus por isso. Irmãos, e voltando. Quando eu cheguei aqui no Brasil, olha, eu deixei muita coisa para trás sem contar para vocês. Muito. Para vocês verem que lá numa cidade chamada Ibéria, conheci um irmão chamado Pedro Valério Corado. Ele me deu uma Bíblia de presente, uma dedicatória. A mi gran hermano Rubem. Ah, que coisa linda, está lá em casa. Irmão Pedro, que amor, que irmão. E você vê os irmãos todos dedicados às coisas de Deus. Que lugar, que sofrimento. Não era fácil, não. Mas quando eu voltei para cá para o Brasil, eu recebi a minha notícia. Passa no banco lá, que era o nosso departamento pessoal, que era Paulista com Augusta, né? Eu trabalhava na época na São Bento, Paulista com Augusta, mas quando cheguei lá, tinha novidade. Eu fui mandado embora. Amém. Irmãos, aquele dia, eu saí dali, fui para uma galeria que saía da Augusta para Paulista, bem em frente ao banco. Aquele dia, aquele prédio, eu sentei ali naquela galeria embaixo. Sentei, estava com a minha Bíblia, li uma palavra, não sei qual era. Esqueci. Eu olhei ali agradecendo a Deus. E aquele dia, aquele prédio pegou fogo. Aquele prédio pegou fogo. Aquele dia. Em 87, se nós formos procurar que prédio pegou fogo na Augusta com a Paulista, talvez o Google fale alguma coisa. Pegou fogo. Não sei, eu acredito que não, Ricardo. Não, porque eles estavam do lado de cá. Olha, eles estavam do outro lado, Paulista com Augusta. Estava em frente, mas a chuva passou perto ali e eles colocaram a barbinha de ouro. Mas irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque alguns dias eu estava orando na madrugada, alguns dias eu orando em casa, onde é a cozinha da minha mãe hoje, né? Eu estava orando, e eu de joelho comecei a dizer Jeremias 20:12, Jeremias 22, Jeremias 22, Jeremias 20:12, e eu não parava de dizer Jeremias 20:12, Jeremias 20:12, Jeremias 20:12.
E aí sai exatamente essa palavra. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que vê os rins e o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois te entreguei a minha causa. Nós servimos um Deus que vê todas as coisas. Todas as coisas. Nada foge do nosso Deus. Nada. Eu ainda continuava sendo cliente do Banco Nacional, aqui da rua Arauti. E esse Osório era o seguinte: todo mundo que de alguma maneira ameaçava ele mandava embora. Todo mundo que de alguma maneira era superior a ele mandava embora. Mas o que aconteceu com esse rapaz? Quem ele era? Ele era sobrinho de um dos diretores do Banco Nacional da época. Sobrinho, não era qualquer um. Sobrinho de um dos diretores. Tinha costa larga lá ou não tinha? Mas para o nosso Deus tem costa larga? Não tem conversa. Eu cheguei um dia na agência, tinha uma mulher muito dinâmica chamada Elsa. Mandou ela embora, São Paulo não permitiu. Falou: não, Elsa vem para cá. Levaram ela para São Paulo. E aí um dia eu cheguei naquela agência conversando, vamos ver se aquele. E o Osório? O Osório? O Osório foi mandado embora. Eu falei: hã? O Osório foi mandado embora. Ele pediu férias, quando ele voltou, o banco mandou ele embora. Glória a Deus. Não pelo que aconteceu com ele, mas glória a Deus pela justiça de Deus. Irmãos, quando Deus quer operar, não importa quem seja, não importa se o camarada é presidente, não importa. A Bíblia diz que o rei da coisa é cair na mão de Deus. Tu que prova os rins e o coração. Irmãos, não foi falado de provação ontem? A provação ela tem vários caminhos. Fala, Davi. Está na internet. Valeu, Davi. Obrigado, querido. Os irmãos percebem? Voltei lá atrás. Há quantos anos isso, Senhor? 87 para cá. Irmãos, vamos retomar aqui. O que acontece? Deus, Ele prova. E Ele sabe que Ele prova. Deus, como tem sido dito, como foi dito, eu não ouvi a mensagem da Estela. Prometo que vou ouvir. Está gravada, né? Prometo que vou ouvir, porque a Mari falou, todos têm falado que foi uma mensagem maravilhosa. Mas ninguém é aprovado sem ser provado. Ninguém é aprovado. Até para você herdar a eternidade. Quem é o maior interessado na salvação? É Jesus. Quem é o maior interessado em ser salvo? Somos nós. A prova vem. Mas quem é o maior interessado em passar pela prova e ser aprovado? Somos nós. E Deus, você acha que Deus tem prazer de provar a gente simplesmente por alegria? Sem nenhum propósito? De jeito nenhum. Porque Deus quer ver o nosso crescimento. A prova, olha,
primeiramente, ela purifica a nossa fé. Quando a prova vem, é exatamente para fazer você ter mais experiência com Deus. Quer ver uma palavra aqui? 1 Pedro, capítulo, deixa eu ver se eu marquei aqui caminhando. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e 7. Olha o que fala: nisso vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Por que ele está falando isso? Porque a salvação, ela é preparada para ser revelada no último tempo. E nisso o que? Nós nos alegramos nisso exatamente quando vem a provação, quando nós somos contestados por várias provações. E essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Você copiou a pregação, viu? O Romário pregou isso ontem. Quando você copia a pregação, fica só lá. Glória a Deus! Glória a Deus, porque o Espírito Santo está aqui trazendo a mesma força. Glória a Deus! Por isso que eu estava aqui ontem, ó, sentadinho. Falei, Jesus, eu vou ter que cuidar da palavra. O que eu vou fazer agora? Olha isso, percebe, irmãos? Deus está interessado em nós. Deus quer fazer uma obra poderosa na nossa vida. Olha, quando nós passamos pela purificação, pela aprovação, o que acontece? Nós temos uma transformação de caráter. O que é o caráter? É a forma moral sólida, né? É uma pessoa que é correta, uma pessoa que é de confiança, uma pessoa de palavra, uma pessoa de posicionamento, uma pessoa que tem uma posição em que ela passa realmente confiança, passa segurança. Porque o cara, quando não tem caráter, você não vai fazer negócio com ele. Ele muda mais do que circo. Gostou, né? É um mau caráter. Quase que a gente não é circo hoje, né? Vou ter que arrumar outra. Na verdade, a gente quase não vê circo, né? Poxa. Mas é verdade. Mas uma pessoa, quando ela tem o seu caráter, aleluia, o caráter, ela tem o caráter. Mas quando ela conhece a Cristo, gente, a coisa fica melhor ainda. Porque você vai trazer para você. Vamos voltar. Quando a pessoa não tem caráter, ela conhece a Cristo, ela é transformada. Ela recebe o caráter de Cristo. E a pessoa que já tem caráter, o que acontece? Ela recebe de Cristo, gente, ela fica melhor ainda. Porque o caráter de Cristo nos impõe tanta coisa: justiça, prontidão, compaixão, servidão, responsabilidade, humildade, amor, amizade, autoridade, perdão, ensino, ousadia, cumprimento dos deveres, sinceridade. Tudo isso nós encontramos em Cristo. Agora você imagina, se você já tinha isso em dose dupla, gente, a porção dobrada ficou melhor ainda. Olha que coisa maravilhosa. A aprovação, ela entra em outra área: o aperfeiçoamento na santidade. Quando se fala de santidade, a primeira coisa que passa na cabeça do ser humano que nem nós é a primeira coisa. É homem olhando para a mulher, mulher olhando para o homem, né? Você tem que vigiar, mas a santidade é só isso? Claro que não. Nós muitas vezes estamos presos nisso. O irmão,
santidade nos negócios, santidade no relacionamento, santidade nas amizades, santidade nos compromissos. Irmãos, quando você põe santidade em todas as coisas, é diferente, é diferente. O homem vigiar, a mulher vigiar, isso é importantíssimo. Isso é importante, vigiar mesmo. Pedro fala no capítulo 1 Pedro 5:8, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em meu redor, buscando a quem possa tragar. Ele não dá moleza não. Contei para mais esses dias, estava lá na porta da oficina, eu comprei todo mundo, é homem, mulher, é criança, todo mundo, e eu respeito todo mundo, isso é maravilhoso. E me veio uma mulher lá de baixo, e eu trabalhando na porta da oficina, já tinha visto. Sabe aquele ditado que nós ouvimos? O primeiro olhar você não pode, mas o segundo você tem poder. Ouvi outra coisa esses dias. O primeiro olhar, como que dizia? Já lembro já. Foi diferente isso. Mas o que acontece? Vinha vindo, eu já tinha visto que ela vinha vindo. Continuei trabalhando. Não levantei o olho, esperei ela falar bom dia. Passou e não falou bom dia, como sempre fala. E passou. E eu continuei trabalhando. E não olhei. Claro, não tem necessidade de ficar olhando. Mas como Deus faz, do outro lado, de uma mulher andando dentro do parque, aquilo tem uma língua, tem uma boca. Olha, só eu sei. Olhou de lá, passou por mim e falou: ô filho, está compenetrado, hein? Falei, glória a Deus. Percebe, irmãos? Percebe como o inimigo é? Muitas vezes te apresenta uma situação, do nada você muitas vezes curiosamente vai olhar um cabelo, vai olhar um tênis. Isso é muito normal. Olha os acusadores de Deus. Percebe? É exatamente isso, irmãos. Então, quando você tem um compromisso de Cristo, sabe? Esse compromisso de santidade, de separar, faz o quê? Faz com que você sobe aqui no altar para ministrar o louvor, e isso é igreja tomada. Vai o cara na carne aqui, querer fazer todo mundo sentir a presença de Deus. Vai nada, vai ser envergonhado para estar aqui em cima pregando, ou para estar lá fora vivendo uma vida de crente. Nós temos que estar separados, em santidade mesmo, preocupado. Ninguém está vendo, mas a Bíblia diz que Ele vê os rins e o coração. Irmãos, órgãos vitais do nosso corpo, está aqui escondidinho, o meu rim está trabalhando aqui, está filtrando todo o meu sangue e jogando as toxinas na urina. Esse sangue que foi bombeado pelo coração, órgãos vitais. Para lá o coração para ver o que vai dar, para o rim para ver se você não vai para uma hemodiálise, da mesma maneira que você vai para uma máquina artificial bombear o seu coração. São órgãos fundamentais, mas o nosso Deus vê todas as coisas. Aleluia! E Ele conta conosco para verdadeiramente ser a luz desse mundo e o sal dessa terra. Porque ser crente aqui dentro é tão fácil. Se eu perguntar o lugar que mais tem vestes brancas, é dentro da igreja. Dentro da igreja, veste que está impecável. Mas a hora que chega lá fora, irmãos, Deus me deu um exemplo esses dias. Tem uma garça, Deus falou muito comigo. Tem uma garça que fica lá no oficina, lá pegando, naquele lago, aquela beira. Então, quando você vai beira de represa, beira de lago, o que acontece? Tem muita lama. E o Senhor falou comigo: olha para as penas daquela garça, branquinha, branquinha, branquinha. Ela pode estar em qualquer ambiente, aquelas penas permanecem brancas. O Senhor disse comigo, diz para mim: seja como ela, não importa o ambiente que você esteja, seja como ela, mantenha suas vestes limpas. Aleluia! Deus nos dá a oportunidade, nós temos aprendido muito. E quando eu olhei para a garça, eu falei: alguma coisa tem. E tem mesmo, tem um óleo naquela pena que protege ela, que não permite que a sujeira grude. Irmãos, aleluia! A palavra de Deus diz aí em Eclesiastes: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte um óleo sobre a tua cabeça. Aleluia! Em todo tempo
novos vestidos, e o óleo não vai faltar sobre a nossa cabeça, não vai faltar, mas nós temos que lutar para isso, manter o vestido limpo, manter as vestes limpas. Nós temos muita oportunidade de sujar as nossas vestes, e não é por coisa grande não, é por bobaginha que só você sabe, bobaginha que só você vive na sua cabeça. Quantas coisas nós vivemos, quantas bobagens, e Deus olha e fala: ei, tira isso, ei, isso vai te atrapalhar. Quantas coisas que atrapalham a gente, irmãos, quantas coisas. Quantas vezes eu falo para os meninos: sai fora dos B.O., e é verdade, sai fora dos B.O. Quando a palavra de Deus diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós, é você ir contra eles, bufetear ele, falar: Satanás, eu estou aqui, eu quebro a sua cara. Não, Satanás está aqui, dá volta, irmãos, não bate de frente porque você não resiste. Nós não resistimos. E o Senhor nos dá a oportunidade de ser santo todo dia, toda hora, aonde quer que nós estejamos. Dar testemunho de ser separado, luz do mundo, sal desta terra. Aleluia! Glória a Deus! A provação mostra onde está o nosso coração. Por que eu digo isso? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver algumas situações. Nós conseguimos ver em Deuteronômio, no capítulo 8, fala exatamente isso. E nós encontramos em Números, capítulo 20. Em Números, capítulo 20, quando o povo tinha saído do Egito, que estava indo para a terra prometida, o que aconteceu? Eles tinham que passar pela terra de Edom, era mais fácil, era cortar caminho. Mandaram mensagem para o rei de Edom: por favor, permita que nós passemos pela terra. De jeito nenhum. Não vou permitir. Mas é só passar, a gente não vai querer sua água, não vai querer nada de vocês. E se por um acaso o nosso gado beber água, nós vamos pagar. Não quero. Isso daí tem que fazer o povo rodear a terra de Edom. E nessa rodeadinha, que foi muito tempo, o povo começou a murmurar contra Moisés, contra os líderes, contra a situação. E estava difícil. E o que aconteceu? Deus enviou o quê? No meio do deserto, Deus enviou serpentes, que começou a picar os murmuradores, e os murmuradores começaram a morrer muito. Por isso nós temos que tomar cuidado com a murmuração. Irmãos, quem reclama pelo que não tem, esquece de agradecer o que tem. Entenda isso. Quem reclama pelo que não tem, esquece de agradecer o que tem. E aquele povo esquecia de agradecer o que ele tinha. Eles tinham aquela nuvem durante o dia, tinha coluna de fogo, tinha o maná, tinha o suprimento, tinha o Deus cuidando. Esqueceram de agradecer, mas começaram a lembrar lá atrás: nós tínhamos uma condição melhor na nossa vida do que agora. E começaram a morrer, picados pela serpente, até que chegaram. E não morreu pouco não, morreu muita gente. Chegaram para Moisés e falaram: dá um jeito, nós pecamos. E aí Deus disse para Moisés: levanta uma serpente de metal alta. Todo aquele que for picado pela cobra, olhar para a serpente, ele vai ser salvo, ele vai ser curado. Aquela serpente já simbolizava quem? Aleluia. Aquela serpente já simbolizava Jesus. Todo aquele que olhar para ele é curado. Todo aquele que olha para ele recebe vida. Aleluia. E o povo murmurou. E o povo reclamou da aprovação. Deus vê o que está no nosso coração. Se realmente é uma dependência dEle, se realmente nós estamos firmados nele, Senhor. O Senhor conhece todas as coisas. Me ajuda a passar por essa luta, por essa provação. Quantas provações que nós procuramos, não é? De graça. E quantas vêm sem a gente procurar? Quantas situações nós vemos que não fomos nós que procuramos, mas o Senhor está conosco e Ele nos ajuda.
Aprovação, para terminar, a aprovação nos ensina, a aprovação ela corrige, a aprovação, irmãos, ela amadurece, a aprovação ela nos faz crescer, a aprovação nos promove a patamares mais altos. Você tem mais experiência com Deus quando você passa pela aprovação e você é aprovado, porque é duro quando é reprovado, você tem que fazer tudo de novo. Eu acredito que na mensagem terceira foi dito isso. Quando você está numa escola, você vai lá, estuda, vai se aplicar na prova. Disseram de um tal de TCC, né, Esther? Tal de TCC, vocês gostaram, né? É onde você tem que defender uma tese, né? Tudo aquilo que você aprendeu. Você fala, olha, eu entendi de tudo aquilo, isso. Que maravilha. Nós somos colocados em patamares mais altos. Então, se nós somos provados, vamos dar glória a Deus. Paulo foi o exemplo disso. Gente, pode dar um testemunho bem rápido. Bem rápido mesmo. Só da igreja na paz do Senhor. Essa coisa de que quando nós temos a Cristo, nós temos o nosso caráter transformado, né? E isso é tão verdade, irmãos, que depois de quanto tempo que nós já estávamos na igreja, já existia o Ministério Vivo, nós recebemos o nosso sobrenome, né? E foi muito legal porque eu fui na casa de uma amiga que eu tenho acompanhado, que a mãe dela recentemente faleceu, e eu pude testemunhar para ela do sobrenome. E eu falei assim, ó, lá no ministério, cada um de nós recebeu um sobrenome. Eu falei, com exceção de um membro e o pastor, porque quando Deus me deu meu sobrenome, justiça, eu falei, super casou, né? Eu sou super justa. Sou uma pessoa justíssima. Então super casou meu sobrenome comigo. Ó Deus, ó. Então, não, mas é sério, foi o meu sentimento, de verdade. E aí, o que Deus falou para nós naquele dia? Que com exceção do Nico e do pastor, todos os outros tinham que buscar o seu sobrenome, porque era tudo que nos faltava. Então, mais uma vez, eu venho aqui exaltar a pessoa do Espírito Santo, que tem um cuidado conosco, porque assim, hoje, quando eu olho para a minha justiça hoje, eu vejo como ela era equivocada, mas na época eu achava justa. E se não fosse o Espírito Santo de Deus nos esclarecer muitas vezes, na verdade todos os dias, né, a gente fica preso às nossas falsas convicções. Se está tudo certo de que você vive uma condição que é boa, você passa a acreditar naquilo, mas é uma mentira, é um engodo de Satanás. E é uma arma muito poderosa do diabo, porque quando a gente faz acreditar em algo, você não trabalha aquilo, você deixa aquilo parado, você guarda, né? Mas Deus teve cuidado de trazer o sobrenome de cada um, e ainda deixar muito claro, olha aqui, isso aqui é o que vocês precisam buscar, não é o que vocês têm. Então vai buscar. E isso foi há alguns anos. Eu digo para vocês que eu estou em processo de, mas hoje eu já começo a ver a diferença do que eu tinha como senso de justiça e para o que eu vivo com senso de justiça. E a minha amiga falou assim para mim, pô, mas justiça é muito amplo, né, cara? É tipo assim, é muito aberto. Como é que você consegue saber que você mudou, que você hoje pratica uma justiça diferente? Eu falei, Eu falei, hoje, primeira coisa, quando eu vou tomar uma decisão, eu vejo se ela é contrária à que eu tomaria naturalmente. Porque aí já está dizendo que é ao contrário. E eu procuro viver, por mais que isso possa parecer um jargão, mas eu procuro pensar como Jesus agiria. Né? Então, assim, como Jesus agiria nessa situação? Você consegue fazer isso sempre? Claro que não. Mas eu me esforço. Eu falei, então, eu me vejo em muitas situações, aí eu dei um exemplo para ela, e eu dei o exemplo daquela moça do trabalho, que ela me prejudicou legal, né? Segundo ano de banda, ela conseguiu me prejudicar bastante aí, profissionalmente, mas quando eu fui orar a Deus, Deus também falou que eu tinha errado. Deus também falou, você também pecou, você não agiu como servo de Deus, você buscou só o seu interesse. E aí o que eu fiz? Fui lá e falei, Flávia, vem cá, eu preciso te pedir perdão.
E é assim, irmãos, e é tão maravilhoso, porque foi algo que eu fiz que não me trouxe assim, eu não sei, um peso, uma angústia, sabe? Tipo, nossa, eu vou ter que pedir perdão para a pessoa. Não, eu reconheci, eu falei, realmente eu errei, eu falhei, Deus tem razão. Eu, como alguém que conhece a Cristo, eu não podia ter avisado só no interesse. A gente tem que sair, o Ricardo deu um exemplo muito legal, porque ele falou assim, você tem que pensar que é assim, você sai favorecido e prejudicado na mesma medida. Você não pode se sentir favorecido, né? Então, assim, a vida tem que ser justa. E eu falei, eu não fui justa. E eu fui lá e pedi perdão para ela. Foi tão maravilhoso que o que eu podia ter alcançado, né, profissionalmente no final de 2023, Deus reverteu em 2024 de uma maneira que eu não sei explicar. Não estava realmente lindo, porque assim, tudo que a gente, eu falo isso, e para mim cada dia eu me convenço mais. Quando você espera, você não está esperando, você está sendo preparado. O tempo de espera não é espera, é preparo. Porque Deus não tem prazer em cozinhar o galo. Sabe aquela expressão antiga, dos antigos, né, de ficar cozinhando? Deus não tem prazer nisso, imagina. É assim, meu filho, você está pronto? O Tó é teu, você conquistou, está aqui, não é verdade? Mas quando nós estamos nós ainda estamos aguardando, porque nós estamos sendo preparados. Porque chegar onde a gente chega, a questão é se manter, né? Então eu agradeço muito a Deus e agradeço por esse cuidado, né? Que Deus fala conosco nas grandes e pequenas coisas. E quando a gente achava que a gente era ali, né, o topo do funil, que a gente estava, né, a última Coca-Cola do deserto, né, Mari? Quando a gente achou que a gente estava estourando a boca do balão, fazendo uma festa de ano novo, todo mundo reunido, feliz e satisfeito, Deus revelou os nossos sobrenomes e falou, isso nos falta. Mas graças a Deus, porque senão a gente poderia não ter ouvido essa palavra e ter sucumbido com aquele pecado, sem saber que ele existia. Amém? Agradeço a oportunidade. Irmãos, posso falar? Eu ia terminar aqui, mas eu não vou terminar. Porque o que Deus fez está aqui. Olha um monte de nome aqui escrito. Eu não falei que passou terror por todos os nomes, por todos os lados. Então vou ler os outros. Jacó, como ele era conhecido? Pelas suas astúcias. Labão, que era sogro de Jacó, só pensava nele. Olha os nomes, hein? Acabou de falar dos nomes, nós recebemos o nome. Então isso aqui tinha que ser lido. Sabe por quê? Como tem sido o nosso nome, como nós temos sido conhecidos. Tomé, pela dúvida, credulidade. Salomão, sabedoria, olha isso. Jonas, amizade. Jonas, covardia, relutância. Apolo, eloquente. Gideão, valoroso. Davi, valente, homem segundo o coração de Deus. Ló, egoísta. Abraão, pai da fé. Jó, paciente. Aleluia. Saul, desobediente. Pedro, impulsivo. Daniel, firmeza. Versículo 11 do capítulo 10. Homem muito desejado. Aleluia. José, sonhador. João, apóstolo do amor. Jeremias, chorão, emotivo. Como nós somos conhecidos, eu e você, onde nós vamos? Como as pessoas que nos conhecem, já vem aquele camarada chato, aquele cara que fala muito, aquele cara que é encrenqueiro, lá vem aquele cara que é briguento, lá vem aquele cara que é amoroso, lá vem aquele cara que eu tenho o maior prazer de conversar com ele, lá vem aquele cara que tem uma boa palavra, lá vem aquele cara que tem um sorrisão tão maravilhoso. Irmãos, como nós somos conhecidos, Passur era terror para ele mesmo.
Jeremias chorando. Como chorou esse homem? Eu sou mais ou menos Jeremias. Nós somos conhecidos pelo nosso nome. Qual é o seu nome? Obrigado, viu, Solange? Está me escrito. Tinha que ter vindo essa parte aqui. Eu ia fechar a palavra de Deus. Como nós somos conhecidos. Como nós somos conhecidos. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Aleluia. A gente tem que estar exatamente como barro na mão do oleiro. Deixar o Senhor trabalhar, fazer, agir como Ele quer. Como Ele quer ser moldado, como Ele quer. Às vezes não é fácil. Mas o Senhor tem nos dado um novo nome, não é? E aquilo que não temos, vamos buscar. Porque o nosso Deus é justo. Ai, que lindo, maravilhoso. Tão especial quando nós nos reunimos para adorar o Teu nome. Oh, Senhor amado, para ouvir a Tua palavra. Que momento, Senhor amado. Oh, aleluia, momento de alegria, momento de renovo, momento de paz, momento de transformação, de mudança, momento de montagem. Este é o momento, Pai amado, que o Senhor preparou para nós nesta manhã. E nós queremos glorificar o Teu nome, Pai. Porque o Senhor é digno de ser adorado, exaltado, engrandecido. E tudo que ouvimos nesta manhã, Pai amado, que possamos pôr em prática na nossa vida, que possamos ter a nossa vida transformada por áreas que ainda não foram, áreas que ainda estão lá, Senhor amado, guardadinha, escondida, áreas que a gente não deixa o Senhor por a mão. Ó, Senhor, é como um quarto de porta fechada, que o Senhor está batendo lá e nós não abrimos. Mas nós, nesta manhã, depois desta palavra, sabendo que o Senhor vê o reino, vê o coração, vê o que está no culto, vê o que está lá dentro daquele quarto de porta fechada, que o Senhor possa entrar, Pai amado, permitido por nós, permitido por mim. Eu quero abrir a porta de áreas da minha vida nesta manhã. Eu não tenho deixado o Senhor entrar. Talvez por um orgulho meu, talvez por uma preocupação minha, talvez por um egoísmo meu, talvez por um domínio meu. Eu não quero deixar o Senhor ter domínio nessas áreas, mas eu quero abrir a porta, Senhor amado, e que o Senhor entre. Porque se o Senhor entrar, eu sei que tem um banquete preparado de gorduras, de delícias, das melhores coisas. E a tua palavra diz que o Senhor entra, ceia com nós, e nós ceamos com o Senhor, e é tudo uma grande bênção. E nós queremos, Pai amado, ser transformados pelo Teu Espírito, pelo Senhor. Assim nos ajuda, Pai, a estar em conformidade com a Tua vontade, em nome de Jesus. Que possamos ser homens e mulheres espirituais, andando nas asas do Espírito, cumprindo a Tua vontade e glorificando o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.